Meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Escola Bíblica Dominical, a EBD Inovadora. E hoje nós estamos mais uma vez aqui para juntos estudarmos e compartilharmos a Palavra de Deus com mais uma lição abençoada, a lição de número 4. E eu quero desde já convidar você para estar conosco. Pegue a sua revista, a sua Bíblia e nós vamos juntos aí neste mar de conhecimento para mais uma lição abençoada. Então vamos lá, meus irmãos, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos no estudo da Palavra de Deus, os livros que compõem aí o Pentateuco, escrito por Moisés, e nós estamos estudando aí 2 livros nesse trimestre da Escola Dominical, que é o livro de Êxodo e o livro de Levítico, que é a base da nossa lição. Nós estudamos a Bíblia, a Palavra de Deus, e temos um roteiro que é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, a nossa querida EBD. E aí, meus amados irmãos, nós estamos estudando o Êxodo e hoje nós vamos ver nessa lição o capítulo de número 10 e o capítulo de número 11, né, que traz o assunto gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos, as últimas 3 pragas, né, do juízo que Deus enviou sobre Faraó e os egípcios. E aí, nós já estudamos na lição passada, né, até a 7ª praga, nós vimos lá a praga das rãs, dos piolhos, das úlceras, né, dos tumores, e aí nós hoje estaremos vendo mais essas 3 pragas, as últimas, né, desse estudo, o capítulo 10 e o capítulo 11. Nós vimos na lição passada como Deus trabalhou, né, mostrando para o povo egípcio e para o próprio faraó a inutilidade dos seus deuses, né, das divindades do Egito. Nós já falamos, né, por várias lições, que haviam ali mais de 80 divindades e uma a uma estão sendo aí colocadas de joelho, sendo humilhadas pelo Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, né? E não vai ser diferente com essas pragas que nós estamos vendo. A gente vai fazer aí também esse paralelo, né? O que estava por trás de cada praga, a questão do Deus que estava ali por trás, nós vamos também estar vendo isso. Tá bom? O textuário da nossa lição diz assim: não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Êxodo capítulo 10, versículo de número 23. Então, isso daqui a gente já está tratando, né, da praga que foi enviada sobre o Egito, lá daquelas densas trevas, né? As pessoas era uma escuridade total, uma escuridão total, que eles não se levantaram nem de suas camas, de seus leitos durante 3 dias, né? Porque eles não conseguiam ver um ao outro, não tinha como nem enxergar, ficaram ali como cegos mesmo, e assim não se levantaram nem da sua cama. Então o texto já chega aí trazendo aqui alguns requisitos, né, algumas informações sobre essa praga. Verdade prática nos diz assim: Deus é o Senhor sobre a luz e sobre as trevas, sobre a vida e sobre a morte, né? Deus tem um controle, Ele manda, Ele é o Senhor, tanto da vida quanto da morte, da luz ou das trevas, Ele é o Senhor de todas as coisas. A leitura em classe encontra-se em Êxodo no capítulo 10, o versículo de número 10 ao versículo de número 29, nós não vamos ler, mas você pode estar fazendo a leitura quando estiver preparando a sua lição, né? Você vai ter aí, ler esses 2 capítulos que vão servir de base de conhecimento para a sua exposição da lição, e você vai estar fazendo essa leitura ao estar fazendo ali o seu plano de aula, o seu planejamento, tá certo? Meus irmãos, vamos lá. A gente vai começar aqui ver o primeiro ponto e nós vamos estudar, então, a praga, não é? De número 8, né? A 8ª praga, a gente vai estar vendo aí, que é a praga dos gafanhotos.
Está lá no Êxodo, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 11. Nós podemos, através dos estudos, né, analisar e verificar que todas as pragas que foram enviadas sobre o Egito tiveram uma duração ali, uma média de 10 meses a um ano, não é? Não há ali uma informação exata, mas fica aí entre 10 meses a um ano o total de pragas que foram enviadas sobre o Egito. E aí, essa praga dos gafanhotos, a gente pode observar, né, que o comentarista, no primeiro ponto, né, o primeiro ponto é a praga dos gafanhotos. No primeiro item, o autor da nossa revista, ele já começa fazendo uma pergunta, né? É a pergunta da palavra de Deus, que diz: até quando, Faraó? Êxodo capítulo 10, versículo 3, que nós vamos estar lendo aqui na palavra de Deus. Êxodo capítulo 10, o versículo de número 3, que diz assim: assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Então, olha aí a pergunta, né, que o autor da nossa revista, ele começa colocando aí a pergunta que Deus ordena a Moisés e Arão falar para Faraó, né? Deus falando para Faraó: Faraó, até quando tu vai insistir, né, esse coração endurecido? Né? Até quando tu vai estar ali me resistindo e não deixar o meu povo vir como eu tenho ordenado? Né? Então Deus faz uma pergunta aí para Faraó. Olha só, Moisés e Arão, ele se dirige a Faraó com essa palavra dura, né? Dura, mas divina, dura, mais uma palavra de Deus. Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Então, todo aquele juízo, aquela punição que estava indo sobre o Egito poderia cessar a qualquer momento. Bastava Faraó se humilhar diante de Deus, reconhecendo, né, o poder de Deus, reconhecendo a soberania de Deus. Então poderia se acabar ali todo aquele juízo, todas aquelas pragas, se Faraó simplesmente libertasse o povo, deixasse o povo ir. Mas Faraó continuava, né, com o coração endurecido e não quis humilhar-se diante de Deus. Né? O seu ego, né, a sua vaidade, o seu orgulho estava fazendo com que cada vez mais o seu povo sofresse, fosse penalizado, sofresse aquele juízo, porque o seu coração estava endurecido. E não é diferente conosco, né? Não é diferente um homem que tem um coração vaidoso, um coração cheio de orgulho, né, que não quer se humilhar diante de Deus, não quer se curvar diante de Deus, reconhecendo o poder de Deus. E aí, muitas das vezes, fica sofrendo o juízo, fica sofrendo ali o juízo da parte de Deus. Né? Então, Faraó continuava com seu coração endurecido, não querendo humilhar-se diante de Deus. Bastava ele se humilhar, né, deixar de lado o seu ego, deixar de lado a dureza do seu coração, e ele seria livre de todas aquelas pragas, de todo aquele juízo, mas não foi assim que aconteceu. Né? Então, os próprios egípcios, né, e os conselheiros de Faraó, eles chegavam aconselhando: tu não está vendo que o Egito está sendo todo destruído? Né? Tu não sabes, porventura tu não tem visto a destruição que está batendo aí, né, sobre o teu povo? Então eles ficavam ali pressionando o Faraó para que reconhecesse, mas ele continuava ali com a sua teimosia e obstinação, né, e levando o Egito à destruição. Então, olha só aí a situação de Faraó. O segundo item da nossa lição, desse primeiro ponto, é plantações devastada. Né? Então, a gente vai ver aqui que, como seu coração estava obstinado, estava endurecido, Deus então envia mais uma praga, mais um juízo sobre Faraó e sobre o seu povo, né? Que é a praga aí dos gafanhotos. Está no versículo 5 do capítulo 10. Vamos ler. Capítulo 10, o versículo de número 5. Diz assim: e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver,
e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Aí o versículo 6 diz assim: e encherão a tua casa, a casa de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então Moisés leva essa mensagem para ele, né, para o faraó, e fala que viria uma praga. Só que é importante a gente ressaltar que o Egito ele era acostumado a ter praga de gafanhoto, né? Então a praga de gafanhoto, os gafanhotos eram temidos pelas pessoas, porque eles destruíam plantação, eles traziam prejuízo. Só que nesse caso específico aqui, vale ressaltar que não é algo natural. Não é algo que acontecia, não é esporadicamente, vez por outra. Não, era algo determinado por Deus. E aí a Bíblia fala, né, que Deus sopra um vento oriental e ele traz essa multidão de gafanhotos sobre o Egito. Alguns estudiosos, alguns especialistas dizem que ele chega a formar na terra uma camada de 10 centímetros. Né? Era tanto gafanhoto, a praga era tão grande, tão intensa, que eles chegam a formar no solo, na terra, eles chegam a formar na terra uma camada ali de 10 centímetros. Então era uma grande quantidade de gafanhotos. Então não era algo natural, né? Não era algo que o egípcio já tinha passado. E a palavra de Deus diz: olha, vocês nunca passaram por isso, nem vocês, nem os seus pais, nem os pais dos seus pais passaram por isso, porque era para ficar bem claro, bem nítido, que realmente era um juízo da parte de Deus, uma punição da parte de Deus, conforme Deus havia falado pela boca de Moisés, né, e pela boca de Arão, tá bom? Então tem que ficar bem claro isso daqui. E ele ia acabar com tudo aquilo que ainda tinha restado daquela praga da chuva, né, de saraiva, de granizo que havia caído sobre o Egito, matado os animais, matado a vegetação. Então aquilo que ainda sobrou, agora essa praga de gafanhoto ia devastar. E o apetite, né, dos gafanhotos era voraz e sua multidão incontrolável. Costumam devorar tudo de verde que encontram numa rapidez impressionante. Então, olha só, irmãos, né? Era algo incontrolável, não tinha como controlar. E ele saiu devastando tudo, destruindo tudo. Então, era realmente um juízo da parte de Deus. E o profeta Joel, ele faz menção, né, sobre os gafanhotos, e ele chega a dizer que os gafanhotos, ele faz uma comparação a um exército invasor. Tão grande seu poder, é tão grande e destrutivo. Então, os judeus, né, os egípcios, a população de forma geral, principalmente os agricultores, quem trabalha com lavoura, né, quem trabalha no campo, teme uma praga de gafanhotos, porque ele, como disse o profeta Joel, são comparados a um exército destruidor, destrutivo, né, que devasta, acaba com tudo, que traz prejuízo, e principalmente nesse caso aqui, que era um juízo realmente enviado por Deus, né? Então, precisamos aí levar em consideração isso que está acontecendo ali no Egito. Olha só, o antagonismo e obstinação de Faraó serviu simplesmente para uma manifestação ainda maior da glória de Deus e de seu poder. Então, irmãos, a teimosia do ser humano é algo triste, não é? A teimosia, não querer reconhecer Deus, achando que pode alguma coisa, a sede pelo poder, não querer abrir mão, né? Ter aquela vaidade, não querer perder o controle. Assim estava o coração de Faraó. E ele não pôde fazer nada, porque ele está lutando contra Deus, né? A única coisa que ele conseguiu fazer foi simplesmente permitir mais uma praga sobre o seu povo, e Deus mostrando ali o seu poder, dando uma demonstração de poder para Faraó, né? Então, ele estava cada vez mais
sofrendo, né, numa proporção maior. E o pior ainda estava por vir, que era justamente a morte dos primogênitos. Né? Então, só estava agravando mais a situação. Só que com relação à praga dos gafanhotos, a gente precisa ver aqui que, como a gente vem falado e traçado um paralelo, né, de cada praga, um Deus ali que está sendo humilhado, que está sendo colocado de joelho diante do Deus de Israel, aqui nós temos o Deus Nut, que é o Deus dos céus, né? E também Osíris, que é Deus da agricultura e da fertilidade. Então, olha só, o povo egípcio, eles adoravam, né, aqui o Deus Nut e o Deus Osíris. O Deus Nut era o Deus do céu. Então, quando o vento trouxe, né, do ocidente, do oriente, trouxe essa nuvem de gafanhotos, que ele vem... Qual era a mentalidade do povo egípcio? Não, o Deus Nut vai nos proteger, ele é o Deus do céu. Ele vai abater a fúria desses gafanhotos. E nós temos também a proteção do Deus Osíris, né, que é o Deus da agricultura, da fertilidade, o Deus da vida. Então, o Deus Osíris, que é o Deus da agricultura, ele vai proteger, né, a plantação, vai proteger os nossos mantimentos, as nossas culturas, plantações, e na realidade nenhuma dessas divindades pode fazer nada, né? Porque são divindades falsas, né? Que não tem nenhum poder, não pode livrar, não pode fazer nada. E são humilhadas ali diante de Deus, diante do Deus de Israel, diante do povo de Deus, e era algo muito nítido, porque esses gafanhotos que invadiram a terra, entraram nas casas, né? Acabaram com a plantação, mas eles não atingiram Israel. Não entraram na terra de Gósen. Lembrando que a terra de Gósen não era uma terra distante, era dentro do próprio Egito. Porém, todo o Egito era atacado, destruído, mas a terra de Gósen, onde estava o povo de Israel, permanecia intacto. Como Deus havia falado, eu faço distinção entre o meu povo e o teu povo. O teu povo vai ser atingido, mas o meu povo não será atingido. E Deus está cumprindo aqui. Aí a gente entra no terceiro tópico dessa lição, desse ponto, que é a praga dos gafanhotos, né? A gente vai entrar aqui e falar sobre a proposta de Faraó, que ele fala para deixarem as crianças, deixem as crianças. Mas antes de nós entrar nesse ponto aqui, irmão, algo me chamou a atenção com relação aos gafanhotos, que foi que quando Moisés fala, né, aquilo que Deus havia determinado. Deus sopra um vento do Oriente, os gafanhotos vêm conforme essa palavra, e quando o faraó ele clama ali, né, ele pede para Moisés pedir a Deus que livre o seu povo dessa praga, e Moisés assim ele ora, assim ele faz, e aí rapidamente sopra um vento contrário, né, que vem já não do Oriente, vem do Ocidente, e esses gafanhotos todos são precipitados no mar Vermelho, né? E lá eles morrem, e a palavra de Deus diz que não fica um gafanhoto sequer, porque todos ali são destruídos e lançados no Mar Vermelho, conforme a palavra de Deus, que era para Faraó ter isso claramente, que foi uma ação divina, uma ação de Deus. Assim como eles vieram pela ordenança de Deus, também eles se retiraram pela ordenança de Deus. E aí, como o profeta Joel, ele faz menção sobre os gafanhotos como um exército, né, devastador, um exército destruidor, e aí eles são precipitados no mar. Será que não está fazendo uma alusão aí ao exército de Faraó que iria perecer ali no mar? Né? Só para nós darmos aí uma analisada, uma pensada sobre isso, que mais tarde isso vai fazer sentido, né? Quando o exército todo ali é precipitado no mar e destruído pelo poder de Deus, tá bom? Aí a gente entra aí nesse terceiro, que é deixa as crianças, Êxodo capítulo 10, versículo 10. Vamos ler na Bíblia Sagrada a palavra de Deus, Êxodo 10, versículo 10, que diz assim: então ele lhe disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Olha só, irmãos. Então, a gente entra aqui, não é, na proposta, na estratégia de Faraó.
Na lição anterior, a gente viu que ele lança, né, uma proposta para Israel. As pragas estão vindo e ele, olha, ora para que Deus retire essa praga e aí eu vou liberar vocês, mas vocês não precisam, né, sair do Egito, adore a Deus aqui mesmo, foi a primeira proposta. Aí não dá certo, Moisés está irredutível, não abre mão porque ele está obedecendo a Deus, Faraó lança a segunda proposta. Tá bom, então vocês vão, mas não vão muito longe, né, fique aqui por perto mesmo. Então a segunda proposta Moisés rejeita novamente, porque, né, o crente não pode ficar no Egito, Israel não podia adorar Deus no Egito, o crente não pode permanecer no mundo, e aí ele não aceita essa proposta. Faraó vem então aqui com mais uma proposta, né? E aí, olha, ele pressionado pelos seus conselheiros, pressionado pelo povo, o Egito está sendo destruído, então ele tenta ali negociar uma solução e propõe uma sugestão maligna a Moisés, né? Eles sugerem que Moisés pode ir, mas deixe as crianças, deixe os seus filhos, né? Então olha a proposta de Faraó. Ele disse, olha, vai só os varões, vai só os homens, deixa as mulheres, deixa as crianças. Por quê? Ele sabia que ficando as crianças, ficando as mulheres, indo só os homens, eles não iriam fugir, eles iriam retornar por causa dos seus filhos. Então, não sairiam do Egito, né? Sem dúvida, era esse o pensamento que ele tinha, que deixando os filhos para trás, os hebreus estariam regressando, né? Estariam voltando para o Egito por causa dos seus filhos, por causa das mulheres, por causa das crianças, né? Mas qual foi a resposta de Moisés a Faraó? Não, todos devem ir, não vai ficar ninguém. E aí, irmãos, é uma negociação, né, das trevas. Então, se Moisés cede, ele já estava fora da vontade de Deus e também estaria perdendo, né? Diante de Faraó, estaria cedendo, então ele não poderia ceder. Então, ele queria que levasse os homens, os varões e deixasse as crianças. E aí tem uma lição espiritual, né, para a gente nisso daqui. Nós não podemos negociar com Satanás, não podemos abrir concessões, não podemos deixar nos levar pelas suas propostas, né? Não, você pode servir a Deus, mas olha, os teus filhos, para que esse radicalismo? Os teus filhos, deixa eles permanecer aqui, você pode ir para a igreja, mas olha, o teu filho não quer ir, não insiste, você não pode ser radical. Então, isso é tudo sutileza do diabo, é proposta de Faraó, para que a família seja destruída, para que a família não permaneça, né, na presença de Deus. Mas a nossa resposta para o diabo, a nossa resposta para o inimigo das nossas almas é a resposta que Moisés deu para Faraó. Não vai ficar ninguém. Todos devem ir. Todos precisam sair do Egito. É o pai, é a mãe, os filhos. Todos precisam estar na presença de Deus e adorar o Senhor. Tá bom, meus irmãos? Então, olha só, Moisés rejeita aí a terceira proposta de Faraó. E aí nós precisamos estar ali resistindo, rejeitando toda a proposta que o diabo queira lançar sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Tá bom? Vamos para o segundo ponto da nossa lição. Já vimos o primeiro, que é a praga dos gafanhotos. Aí a gente viu, né, que o Egito foi punido, o Egito foi alcançado pelo juízo de Deus, mas o povo de Israel não foi atingido. Faraó permaneceu com o coração endurecido, não reconhecendo o poder de Deus, e com isso não resolveu nada, porque só deu a oportunidade de Deus dar mais uma demonstração do seu poder e do seu domínio total sobre a terra, sobre as pessoas, sobre a natureza, sobre tudo que está sobre o controle dele. Tá bom? E a humilhação, né, dos deuses, Deus Nut, que é o Deus do céu, e o Deus Osíris, que é o Deus da agricultura e da fertilidade. Então, foram humilhados ali, não podendo fazer nada, né, para livrar os egípcios, porque só Deus tem o poder e o controle de todas as coisas. Vamos lá. Segundo ponto da nossa lição, a praga
das trevas. Olha só, irmãos. As trevas palpáveis. Êxodo 10, 21. Vamos ler a palavra de Deus. Êxodo 10, 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Olha só, irmãos, a densidade dessas trevas, né, que Deus agora envia sobre o Egito. Faraó, ele continua irredutível, né, um coração obstinado, um coração endurecido, não deixando o povo de Deus ir adorar Deus, né? Então, o que acontece? Deus ordena a Moisés, ele estende a mão e Deus libera mais um juízo sobre Faraó e sobre o seu povo, né? Olha só, essa praga desafia diretamente Amon, né? O deus Ra, o deus supremo dos egípcios, protetor dos faraós e o deus do sol. Olha aqui, irmãos, o que está acontecendo, né? Esse desafio entre essa divindade e Deus. Como Moisés leva a palavra a Faraó e o coração dele continua ali irredutível, não querendo humilhar-se, Deus libera, né? Ordena mais uma praga. Toda a terra do Egito estaria em trevas, não importasse o horário, né? Se era de manhã, se era tarde, a terra do Egito ia ficar como se fosse a meia-noite, né? Uma escuridão total. Mas não era uma escuridão simples, uma escuridão normal. Por quê? Deus disse, olha, é uma escuridão palpável, né? Que se pode apalpar. Então, a escuridão era tão intensa que era como se quase dá para sentir aquelas trevas, né? A densidade daquelas trevas, daquela escuridão. E aí eles não conseguiam nem levantar do lugar que estavam, de tão escuro que era. Porque a Bíblia diz que ele não conseguia ver o outro, não conseguia ver o seu companheiro, de tão densa que eram essas trevas. Mais uma vez, o juízo de Deus. E qual era a mentalidade do povo? Não. O Deus Ra, né? O Deus Horus, que ambos são Deus Sol, e o Nútis também, Deus Nut, que é Deus do céu. Então, essas divindades, né? O Ra e o Horus, eles vão nos proteger, porque eles são, na mentalidade egípcia, eram os deuses que controlavam, né, o sol, então iria dissipar a escuridão. Então o Deus do céu iria nos proteger e afastar essa escuridão para longe do Egito, né, protegendo assim os seus devotos, os seus adoradores. E aí, o que aconteceu? Nada disso aconteceu. Essa divindade não pôde fazer nada para livrar ali os egípcios, né? Para livrar Faraó. Olha ali a humilhação, não é? Essa praga estava desafiando esse Deus. E agora eles não podem fazer mais nada, porque nós vimos no início que os magos ainda tentavam ali uma imitação, né? uma prática de magia, de encantamento, mas agora eles não podem fazer mais nada. Então, todos os deuses estão sendo ali humilhados diante do Deus de Israel, diante do povo de Israel. E a Bíblia diz que eles estavam na escuridão, né? Essa escuridão intensa, que não conseguiu ver o seu próximo, né? Ver o outro, de tão densa que eram as trevas. Porém, a Bíblia diz que, mais uma vez, Israel não é atingido, porque nas casas do povo de Deus, na casa dos israelitas, permanecia a luz, bendito seja o nome do Senhor. Olha, o escuro era tão temido no Egito que havia uma divindade só para protegê-los disso, mas ela nada pôde fazer. As densas trevas impediam os homens de se verem. Então, olha só, ele não conseguiu nem se ver, não conseguiu fazer nada. E a Bíblia diz que eles passaram ali 3 dias, né, sem poder fazer nada, porque ali era realmente uma ação de Deus, né, um juízo de Deus
vindo sobre o povo egípcio. E tem aí, irmãos, uma lição espiritual para nós. Qual é a lição espiritual? Que no Egito estava sendo punido com essas trevas. Né? No Egito havia trevas, mas em Gósen, que era a terra, o local onde habitava Israel, eles permaneciam na luz. E a lição espiritual o mundo sem Deus, ele não tem luz, ele permanece nas trevas. Ele continua sem ver a verdade, sem ver o Evangelho, sem ver a Deus, sem sentir a graça, o amor de Deus. Então o mundo é considerado algípcio, continua nas trevas, permanece nas trevas. Mas o cristão, o crente, ele permanece na luz de Deus, na luz do Espírito Santo, na luz do Evangelho, porque eles já se renderam ao Senhor. Então, a luz de Deus veio sobre as nossas trevas e hoje nós temos luz. E mais, Jesus ele falou, vós sois a luz do mundo, bendito seja o nome do Senhor. Nós que estávamos em trevas, vimos uma grande luz, viemos para a luz, Jesus nos conduziu para a sua luz e hoje nós somos sal da terra e luz do mundo, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí o segundo item deste ponto, o segundo subtópico deixem os rebanhos, capítulo 10, versículo 24. Aí a gente vai ler, a gente está no capítulo 10, a gente vai ler agora o versículo 24, que diz assim: Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: Ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças podem ir convosco. Então Faraó ele não perde, não é? Ele não quer se render a Deus, está sendo punido, está sofrendo, mas ele não quer reconhecer e fica tentando negociar, e devido à pressão dos seus conselheiros, do povo egípcio, né, que está dizendo, olha Faraó, nós estamos sendo destruídos, nossos deuses não estão servindo de nada, você não está vendo a situação. Então essa pressão faz com que ele chame Moisés e negocie mais uma vez. Tá bom, Moisés, vocês querem adorar? Vão, né? Vocês não querem só os homens? Tá bom, leve as mulheres, leve as crianças também, mas é o seguinte, deixe os animais de vocês, deixe os rebanhos, deixe o vosso gado e podeis servir ao Senhor. Olha, Faraó convocou novamente Moisés e Arão e fez uma nova oferta. Os hebreus poderiam ir, mas não poderiam levar consigo os seus rebanhos. Era uma proposta de Faraó, deixar as riquezas no Egito, mas mais uma vez foi recusada. Moisés não aceitou aquela proposta de Faraó. Aí Moisés disse, não, nós vamos levar o nosso gado, porque nós precisamos oferecer sacrifício ao Senhor. Nós vamos servir a Deus, nós vamos oferecer sacrifício, então a gente precisa levar tudo. Boi, vaca, carneiro, ovelha, nosso rebanho, tudo tem que ir conosco, porque nós não sabemos qual é o animal que nós vamos sacrificar. E quando nós chegarmos lá, a gente precisa ter o nosso rebanho, porque Deus vai nos orientar que animal a gente vai estar sacrificando. E outra coisa interessante é que se eles sacrificassem no Egito, poderia acontecer uma revolta, né, do povo egípcio, porque eles adoravam, né, o Deus com cabeça de vaca, com cabeça de touro, carneiro. E se eles veem ali o povo de Israel matando, né, a vaca, que era considerado sagrado, o boi, então poderia até haver ali uma revolta. Então, mais uma vez, Moisés rejeita, né, a proposta de Faraó e diz, não, vai todo mundo e vai o rebanho, vai o gado, porque a gente precisa para sacrificar o Senhor. E só lá é que Deus vai nos orientar que animal a gente precisa sacrificar. Então, meus irmãos, aí a gente segue aqui vendo, né, Moisés prontamente recusando a proposta. Olha, tudo o que temos é de Jesus e deve estar à sua disposição. Caso contrário, não estaremos aptos para andar com ele. Então, a gente precisa ter esse reconhecimento que tudo é de Deus, tudo é do Senhor. E aí a gente tem que estar apto para oferecer a ele aquilo que nós somos apenas mordomos. Tudo é dele. Então, Moisés aqui ele rejeita. Moisés não teve dúvidas em discordar de Faraó, nenhuma unha ficará no Egito, versículo 6, né?
É claro, havia necessidades espirituais, havia necessidades materiais, né? O povo precisa se alimentar, o povo precisa comer, então, mas Moisés ele coloca aqui Faraó, ele prioriza a necessidade espiritual, que era o quê? O sacrifício, né? Então ele coloca diante de Faraó essa prioridade, né? Olha, não vai ficar nada, não vai ficar ninguém, nenhuma unha. A gente precisa dos animais, do rebanho, para oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor. Então, glória a Deus, né? É uma lição para nós que a gente precisa aí também ter essa prioridade nas questões espirituais da parte de Deus, né? Não podemos de forma alguma priorizar somente o material, mas a nossa prioridade deve ser o espiritual. E aí fica a lição para a gente. Como é que a gente está priorizando o espiritual na nossa vida, não é? Quando envolve dízimo, oferta, abençoar as pessoas, trabalhar na obra de Deus, né? Então, tudo isso é porque nós pertencemos ao Senhor e tudo que temos é do Senhor e nós devemos fazer isso com prioridade, com amor, e é o espiritual na nossa vida que precisa ser valorizado. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então aqui está um ponto-chave que é a prioridade do reino de Deus. As outras coisas são outras coisas. Você pode estar chamando o seu aluno, né, para estar juntamente com ele aí, focando nessas prioridades, né, ou incentivando eles, os alunos da Escola Bíblica Dominical, focar a prioridade na sua vida, o reino de Deus, as coisas espirituais que a gente observa que anda um pouco deixada de lado, anda um pouco abandonada, e a gente precisa resgatar esse princípio de valorizar o espiritual, tá bom? O terceiro item da nossa lição, né, desse ponto, é Faraó ameaça Moisés. Êxodo 10, 28, vamos ler, que diz assim: e disse-lhe Faraó: vai-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Olha só, irmãos, Faraó continua com o coração obstinado, endurecido, e ele faz uma ameaça, né, a Moisés, porque Moisés não aceita o seu apelo. Moisés não concorda com a sua proposta, né, de, olha, vai só os homens, né, e depois não, pode ir os homens, as crianças, as mulheres, mas deixa os animais. Mas Moisés não aceita nenhuma proposta do adversário, nenhuma proposta de Faraó. Ele fica indignado: olha, sai da minha presença e eu não quero te ver mais, o dia que a gente se encontrar de novo você vai morrer. E a Bíblia diz que Moisés ele fala: olha, tu disseste bem, não é? Vou ler aqui o versículo de número 29, que diz assim: e disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto, né? Moisés ele concorda, né? Então Moisés está sabendo que está se aproximando o momento que Deus vai realmente libertar o povo, e ele concorda com aquela palavra, né? Mas a gente vai ver que Faraó ele volta atrás, né? Então, o comentarista coloca aqui que talvez Faraó ele se achasse um Deus, né? E estava dizendo: olha, eu sou um Deus, eu sou divino, eu sou uma divindade. Você não pode nem ver o meu rosto. Foi o que Deus falou para Moisés, quando Deus chama Moisés: Moisés, tu não pode ver o meu rosto, porque se você ver o dia que tu veres o meu rosto, você vai morrer. Então talvez Faraó tivesse aqui, né, querendo ser uma figura de Deus, né? Olha, você não pode ver porque eu sou divino, tal. Mas o que nós observamos era que Faraó não tinha nenhum poder, não tinha nenhum poder sobre a vida de Moisés, né? Ele, apesar de Moisés ser conhecido e ter o respeito de muitos oficiais, né, ter o respeito do povo, né, então isso de certa forma poderia ser assim, uma dificuldade para Faraó matar Moisés, mas a gente observa que muitos nobres, né, mataram as pessoas por muito menos. E Moisés estava desafiando ali Faraó. Então era uma ofensa muito grande. E por que Faraó
não mata Moisés. Não é somente porque Moisés era conhecido em todo o Egito, era considerado, era respeitado. Não era por isso, não. Era porque Deus guardava, Deus protegia. O Senhor, Deus era a proteção de Moisés. Moisés estava na mão de Deus, estava guardado. E Moisés sabia disso, por isso que ele era audacioso, por isso que ele ia, porque ele sabia que ele estava guardado em Deus. E não é à toa que no Salmo 91 ele fala sobre isso, ele expressa isso. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, né? Mas não serei atingido. Então, olha só, Moisés tinha essa confiança, não pela sua carisma ou pela consideração que o povo tinha por ele, não. Era porque a sua confiança estava em Deus. Ele sabia que o Altíssimo era a sua habitação. Ele sabia que Deus era o seu refúgio, era a sua fortaleza. E por isso Faraó não tinha poder sobre a vida dele, não podia matar Moisés, porque ele estava sob a proteção de Deus. Tá bom? Então, nós estamos aí, né, finalizando o segundo ponto e nós vamos para o terceiro ponto. Sem perda de tempo, vamos para o terceiro ponto, e é aqui a última praga. Então, a gente já viu a oitava praga, né, que é dos gafanhotos, aonde o deus Nut, deus Osíris, é ali humilhado, né, não puderam fazer nada pelo povo, porque eles realmente não são nada, e Deus é o Deus todo-poderoso, que tem o controle da natureza, do céu, enfim, tudo está na mão dele. Nós vimos a praga das trevas, né, que ali é também colocado de joelho diante do Deus de Israel, o Deus Ra, o Deus Horus, que é o considerado Deus Sol, e o Deus Nut, que é o Deus dos céus. E aí a gente vai para a última praga, que é a morte dos primogênitos. Olha que ponto se chegou. Aí a gente vai já para o capítulo 11, né? A gente termina a análise, o estudo do capítulo 10 e a gente passa para o capítulo de número 11. Olha só. Olha que ponto chegou, meus irmãos, né? Olha a situação aqui de Faraó e do povo egípcio. Que ponto precisou chegar a situação, o orgulho, a vaidade de Faraó, né? Que se considerava uma divindade, considerava Deus, não se humilha, não reconhece, não liberta o povo, se vai contra a palavra de Deus, contra a ordem de Deus, cada vez se agravando, um juízo mais intenso que o outro, um juízo pior que o outro, mesmo assim ele não reconhece a Deus, né? Não se humilha, e aí culmina, então, aqui na morte dos primogênitos, né? E é a última praga que Deus manda sobre o Egito. Aí aqui a morte dos primogênitos, a gente vai para o primeiro item, que é a morte visita o Egito. Aí a gente entra, né, no capítulo 11, vai ver o versículo de número 5, que diz assim, Êxodo 11, 5. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está de trás da mó, e todo primogênito dos animais. Versículo 6. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, semelhantemente, e nunca haverá. Então, olha só, meus irmãos, a morte dos primogênitos, né? A morte é um inimigo terrível de todos nós. E em Jó, ela é chamada de rei dos terrores. Então, todo ser humano, a morte é ali um mistério, né? Cheio de misticismo, cheio de curiosidade, né? Cheio de muita apreensão, temor. E ela em Jó é chamada de rei dos temores, porque causa, né, esse temor, essa apreensão no ser humano. O ser humano tem medo de morrer, tem medo da morte, e, enfim. E não é de hoje, né? A morte sempre teve, desde que existe, né? Sempre foi esse mistério, sempre causou esse espanto, esse temor no ser humano. Mas é importante ressaltar, irmãos, que a morte, ela não é eterna. A morte, no princípio, não existia. Quando é que surge a morte?
A morte ela aparece no cenário quando o homem peca. E a Bíblia diz que quando o homem peca, não é? Quando o homem cai, se afasta de Deus, e com esse pecado, então entra a morte no mundo. E aí é assim que a morte ela chega, né? Ela se apresenta. Mas no início, quando Deus criou o homem, no princípio não era assim, não tinha morte. O homem foi criado para viver eternamente, mas por causa do pecado, a morte entra e aí tem assolado, é motivo de temor, de terror, né? Tem assolado a humanidade. Olha, a morte aqui nessa praga, quando Deus envia, ela iria visitar o Egito em escala nacional, ceifando o primogênito dos homens e animais, incluindo o herdeiro de Faraó. Ninguém ficaria livre, nem animais, nenhuma casa estaria livre, porque em toda casa tem um primogênito, né? Tem ali um primogênito, inclusive na casa de Faraó. E o texto que nós lemos no versículo 5 diz que tanto o primogênito de Faraó como o primogênito, né, da serva, vou ler aqui, o primogênito da serva que está atrás da mó. Então, essa serva aqui era considerada as servas mais humildes, as pessoas mais humildes. Então, o que Deus está falando? Olha, ninguém vai escapar. Desde o do nobre, né? Desde o filho de Faraó até o filho da menor serva, daquele servo mais humilde, também vai ser alcançado. Então, Deus está falando aqui para Faraó que ninguém escaparia. O mais alto socialmente, o mais exaltado socialmente, até o mais humilde, todos seriam atingidos. Então essa era a proporção desse juízo de Deus sobre os egípcios, né, e sobre Faraó. Olha só, essa praga será de novo um grande golpe em Deus Osíris, né? Osíris era considerado o deus dos mortos. Então, na mentalidade dos egípcios, né? Não, nosso Deus, a nossa divindade vai nos livrar, né? Moisés está blefando, né? Se fosse hoje, né, eu dizer, não, Moisés está com fake news, né? Mentira, isso não vai acontecer, a nossa divindade é poderosa, vai nos livrar. Olha a situação de Faraó, irmãos, ele poderia pelo menos pensar, não, olha, todas as outras pragas se cumpriu o que Moisés falou, então vai se cumprir também. Né? Ele poderia se livrar desse golpe, se livrar dessa praga, mas não fez, porque não quis reconhecer. Então, ele sustentou ali, né, achando que essa divindade iria livrá-lo, né, iria libertá-lo, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Como as demais pragas, né, aquilo que Deus havia falado, determinado, se cumpriu. Aí a gente entra no item 2, grande clamor. Êxodo 11, o versículo 6, né, que diz assim, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem jamais haverá. Olha, irmãos, a palavra de Deus, né, através de Moisés falando, nesse grande clamor. Imagine, irmãos, o desespero em todas as casas. Né? Fique imaginando a situação. Existem casas, né, que tem mais de um primogênito. Né? Toda casa tem um primogênito. Por exemplo, aqui em casa tem a minha filha, né, a primogênita. Mas existem casas, né, que o próprio pai é um primogênito, a mãe é primogênita, aí tem um filho primogênito. Então, imagine toda a casa morrendo 1 ou 2 ou 3 pessoas e toda a casa no Egito, essa tragédia acontecendo, esse juízo acontecendo. Agora imagine as mães, os filhos, a família gritando, clamando. Foi algo terrível, foi algo horrível. Deus não sente prazer no sofrimento de ninguém. Deus não compactua, né, com o sofrimento do homem, do ser humano. Né? Aliás, Deus criou o homem para viver eternamente, viver feliz. Mas observa a situação do homem, do ser humano, porque ele colhe aquilo que ele planta. Então, havia pelo menos
um primogênito em cada casa, mas havia casa que tinha mais. E o clamor era geral, né? O choro, a tristeza, os gritos de desespero, né? Pelas famílias enlutadas. E com certeza Deus não está alegre com isso, Deus não está contente com isso, mas é uma resposta à ação do homem, né? Do pecado, da obstinação, do coração endurecido. Ele está colhendo o que plantou. Então, a nação inteira do Egito é abatida, né? E o choro, a comoção é nacional, é geral. Aí, mais uma vez, vale ressaltar que o povo de Deus, o povo de Israel, não é atingido, né? Porque quando nós nos voltamos para Deus, dedicamos a nossa vida a Deus, Deus é o nosso protetor, é o guarda fiel, é aquele que nos guarda, que nos livra. E aí Israel, mais uma vez, não é atingido, mas toda a terra do Egito é atingida. E o clamor, o desespero em Israel, a Bíblia declara, né? Foi algo terrível, que nunca houve, nunca mais haveria algo semelhante. Né? Então, olha aí, né? Que tristeza, né? Mas a gente está vendo aí uma lição para a gente não cometer esse erro, ter um coração vaidoso, um coração endurecido, né? E a gente realmente se voltar para Deus, tá bom? Aí a gente vai para o terceiro e último subtópico da nossa lição, deste ponto, né? O terceiro ponto que a gente está falando sobre a morte dos primogênitos, né? E aí os deuses sendo humilhados, né? Os deuses que não conseguiram livrar Israel. Qual foram os deuses? A gente vê aqui Osíris, que é o deus dos mortos, né, que não conseguiu livrar. A gente vê o deus Min, que é o deus da reprodução. O deus Hequete, que é a deusa do nascimento, né, a deusa Hequete, que também não pôde livrar, né, os filhos, os primogênitos. E a deusa Ísis. A deusa Ísis era a protetora das crianças. Então os egípcios achavam que essas divindades poderiam livrar os seus filhos, porque era protetora da criança, porque era a deusa da reprodução, do nascimento, mas nenhuma dessas divindades pôde fazer nada, né? E aí olha a decepção dos egípcios, né? Que estão sendo aí punidos, estão sendo castigados, suas divindades não podem fazer nada. Aí o terceiro item desse ponto, a morte dos primogênitos, é o Senhor guarda Israel. O Senhor guarda Israel. Aí a gente vai para o versículo 7 do capítulo 11, que diz assim: Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão morrerá, ainda um cão moverá a sua língua, né? Ao versículo 7. Desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então, olha só, né? Moisés fala, olha, para que você saiba que realmente Deus ele faz distinção, né, entre teu povo e o meu povo, enquanto a terra do Egito vai estar sendo punida, né, e esse clamor que nunca houve nem haverá, em Israel não vai haver nem um clamor, nem dos animais, né, pela perda, né, dos seus primogênitos, e nem dos filhos de Israel. Por quê? Porque Deus faz distinção. Deus é protetor, Deus guarda Israel. E foi o que aconteceu. Os egípcios foram punidos, mas em Gósen, lá na região onde habitava o povo de Israel, nenhuma criança morreu, nenhum animal morreu, porque Deus estava guardando. Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus é o guarda de Israel, é o guarda do seu povo, né? Deus, ele guarda aquele que confia nele, que deposita a sua vida nele, a sua confiança, a sua fé nele. Deus guarda, Deus protege, e é isso que nós vemos nessa lição. Olha, Deus é poderoso para proteger o seu povo do mais terrível inimigo. A morte não é soberana, Deus é o Senhor sobre a vida e a morte. Esse episódio deixa isso claro, mesmo para os incrédulos. O Deus dos hebreus
e não Osíris é o verdadeiro Senhor sobre a vida e a morte. Nem um cão rosnará. O povo de Deus estará protegido. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Né? O povo de Deus permaneceu ali guardado pelo Senhor. Meus irmãos, eu quero só fazer aqui um paralelo, né, do que nós já estudamos até aqui, né, a respeito do povo de Israel e o povo egípcio. Observe bem, a palavra de Deus diz que o que o homem plantar, isso ele colherá. E aí vamos fazer aqui um resumo rapidinho. Olha, Israel foi para o Egito. Aí José se tornou governador, salva todos os egípcios, né? Salva o povo de Faraó, o povo egípcio. Mas quando surge um outro faraó, ele olha, esse povo está crescendo muito, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Aí começa o processo de escravidão, e aí ele começa a submeter o povo a trabalho forçado. E o Egito, né, na pessoa do faraó, ele saqueia o povo, tira os bens, tira a prosperidade, tira as riquezas, vai consumindo tudo, aí escraviza o povo. Aí para que o povo não cresça, ele ordena, né, que as parteiras matem os filhos das hebreias. Não, mata os meninos, deixa as mulheres, né? Bora acabar com esse povo não pode continuar assim. E aí ele toma os bens, mata os filhos, escraviza o povo, né? Então tudo isso acontece com o povo de Israel. Aí vem Deus, levanta Moisés, manda para o Egito e com uma mensagem, deixa o meu povo ir, e ele endurece o coração, não permite que o povo vá. Aí o que acontece? Deus começa a mandar juízo por causa da ação deles, do Egito, de Faraó, que plantaram sofrimento sobre Israel, a injustiça sobre Israel, e aí Deus começa a permitir, né, que ele vá colher aquilo que eles mesmos plantaram. Cada praga é uma colheita que eles estão fazendo. Aí o que acontece? A economia do Egito é atingida, aí começa a morrer os animais, aí as pragas vão destruindo, os gafanhotos vêm e destrói, cada praga que vem arrasa a economia, arrasa toda a prosperidade ali do Egito, né? Vai fracassando, vai sendo destruído. E aí, o que acontece? Depois de tudo isso, os filhos também dos egípcios agora morrem, né? Eles estão plantando aquilo que eles escolheram. Mataram os filhos dos israelitas, afogaram no rio Nilo, e agora eles também estão pagando, e acaba que o exército de Faraó, assim como os filhos dos hebreus foram afogados no rio Nilo, agora o exército de Faraó é afogado lá no Mar Vermelho, né? E Deus liberta aquele povo que passou tanto tempo escravizado. Agora o povo de Israel e seus filhos são livres pelo poder de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí a gente vai encerrar nossa lição. Se você está debaixo da promessa do pacto no sangue de Cristo, descanse, pois o Salvador é Senhor da vida e da morte. Bendito seja o nome do Senhor. Descanse em Deus. Se você já entregou sua vida ao Senhor, se você confia nele, depositou a sua fé, a sua confiança nele, fique com os olhos nas promessas de Deus e descanse, porque ele é o guarda de Israel, é o Salvador, é Senhor da vida e da morte, tá bom? Se essa aula, essa lição fez sentido para você, nos ajude compartilhando, comentando, compartilhando com um amigo, com um aluno, com um professor da Escola Bíblica Dominical. E aproveite também, se inscreva no nosso canal no YouTube, EBD Inovadora, você já acessa lá, já se inscreve, e vamos junto construir uma EBD de sucesso em nome de Jesus, tá bom? Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para a EBD, você também. Vem. Deus abençoe e até a próxima segunda-feira na nossa EBD Inovadora, em nome de Jesus.